Nesta semana, o que se destacou foi a aprovação desta PEC que limita os poderes do STF, aprovada no primeiro turno pelo Senado Federal. Uma PEC que tem que ser discutida, analisada e talvez muitos estejam entendendo que ela não é tão maléfica, outros acham que ela é horrível. A gente precisa entender qual a extensão desta PEC, não só na relação entre o poder legislativo e o poder judiciário, mas também ela tem uma repercussão no poder executivo e na nossa vida diária também, por incrível que possa parecer. Pois é, e é sobre isso que nós vamos falar agora, né, nesse momento tão importante em que a gente precisa parar, analisar, separar os elementos para entender o que está acontecendo. No ar, mais uma edição do Em Pauta. Pois bem, meus amigos, antes de mais nada, peço a vocês aí que deixem já os seus likes, né, sua inscrição aí se você ainda não é inscrita ou inscrito. Nós estamos, né, com a meta de chegar em 20 mil no canal e acho que essa semana a gente consegue ainda atingir essa meta. Então eu quero agradecer já desde já o seu like, a sua inscrição. Você que já está mais tempo aqui com a gente, eu agradeço demais, né? E o canal, né, rapidamente aqui, nós também estamos fazendo, né, outros conteúdos além da conjuntura política, né? Estamos implementando aí conteúdos de cunho histórico, né? E esses conteúdos são também uma forma de fazer com que a gente também se desintoxique, né, dessa atmosfera tão pesada que está a política brasileira. Então, se você ainda não curtiu os nossos vídeos aí, nós temos a série Pensadores, nós temos a História em 1 minuto, temos também Hoje na História. Dá uma conferida aí, gente. Faz bem a gente dar uma olhada pro passado e né, esclarecer a nossa cabeça também faz bem. E a história também é um excelente entretenimento, tá? E nos enriquece também de conteúdo. Então, fica o convite aí. Minha gente, essa semana, então, né, teve a aprovação dessa PEC, que eu acho que é uma PEC prejudicial, né? Eu não sou jurista, mas eu entendo que ela é inconstitucional, porque parece que fere, pelo que eu entendo, né, essa questão da autonomia dos poderes. E entendo que essa PEC ela tem muito mais objetivo de livrar, por exemplo, de algumas condenações o Bolsonaro, do que de fato estarem preocupados, né, com, vamos dizer assim, com a autonomia entre os poderes. É balela, esse é discurso para boi dormir. E outra questão, né, muito importante que seja dita aqui. Esta PEC, ela revela, né, que o governo é fraco. O governo de Lula é fraco, porque não é só porque ele tem minoria no Congresso, mas porque mesmo comprando o Congresso, mesmo fazendo conchavos, ele pode ser derrotado a qualquer momento. Essa PEC fortalece, sim, infelizmente, o bolsonarismo. E isso é muito ruim, não para o PT somente. Não me preocuparia se isso fosse ruim para o PT, mas me preocupa do ponto de vista, né, histórico, do ponto de vista, né, da questão da democracia, né, da institucionalidade que o bolsonarismo quer romper, custe o que custar. É isso que me preocupa, né? Essa criminalização dos ministros do STF, porque também não acho que devemos criminalizá-los nem endeusá-los, mas eu vejo nesta luta entre, né, principalmente a figura que o bolsonarismo mais ataca é a figura do Alexandre de Moraes, né? Então, assim, o Alexandre de Moraes deu uma resposta bastante contundente, e acho que a resposta foi adequada, né?
Acho estranho a OAB, por exemplo, né, se posicionar contra essa fala, né, porque a OAB não está entendendo que esse projeto, né, essa emenda constitucional, ela está criando uma casta jurídica. É a casta de quem não vai precisar responder judicialmente, que é a casta do Congresso Nacional. Quer dizer que eu, por exemplo, sou um cidadão comum, eu tenho que responder à justiça. Não necessariamente ao STF, né? Evidentemente que eu vou ser, né, encaminhado para a justiça de primeiro grau, por exemplo. Mas eu ainda tenho que dar satisfações à justiça. Os congressistas parece que esses não precisam. É uma desigualdade na lei, há um desequilíbrio na lei e a gente tem que dizer isto, né? Com essa aprovação, né, dessa emenda constitucional, a prática é isso. A prática é que coloca, né, os congressistas livres, leves, soltos. E isso é muito ruim. Isso é péssimo. Então nós temos que tentar barrar isso na medida do possível por conta exatamente disto, né, de que cria-se uma caça jurídica no Brasil onde não se investiga mais, por exemplo, os homens do colarinho branco. Eu acho engraçado que há alguns anos atrás, os que hoje criticam tanto o STF, lá atrás endeusavam o STF. Principalmente ele foi muito bom quando condenou, né, ali as pessoas no processo do Petrolão, né? Ou até mesmo no período do mensalão. Então lá era bom o STF. Agora, como, né, nós temos situações como o caso, né, que até inclusive já repercuti aqui no canal, sobre o caso da morte de um dos membros aí do ato terrorista de 8 de janeiro na prisão, e agora a gente começa a ver, né, o discurso em defesa dos presos. E eu não estou aqui dizendo que não tem que ter esse discurso, só que os bolsonaristas em geral são aqueles que dizem que prisão não é hotel, que, né, são adeptos daquela filosofia bandido bom é bandido morto, né, ofendem as famílias dos delinquentes, porque, veja bem, gente, os delinquentes têm famílias e essas famílias sofrem. Mas para os bolsonaristas não importa isso. Importa quando for do lado deles. Se for do lado contrário, não importa. Então, né, esse discurso quase que direitos humanos para os, né, envolvidos ali, e não que eles não tenham que ser respeitados seus direitos humanos, é um pouco contraditório com aquilo que eles pregam, porque afinal de contas tem muitos que até exaltam os ditadores, né, a tortura que é ocorrida no Brasil, por exemplo, né? Tem gente que louva, né, ligado ao bolsonarismo, louva, por exemplo, o DOPS. Pois é, né, meus caros, quem viu, quem verá, né? Os que lá atrás defendiam uma coisa, agora já defendem outra, é uma coisa um pouco confusa. Mas o que eu quero dizer é que agora é um momento, né? E isso sim, para concluir essa nossa reflexão, a gente precisa entender duas coisas. Agora é preciso que o governo tenha articulação e possa se mobilizar para minimizar e solucionar essa crise entre os poderes, que é uma crise que repercute no governo. Porque eu concordo com a análise da Eliane Cantanhede, que diz uma coisa assim, que eu acho que ela tem razão. Esta PEC talvez engoliu o governo Lula. E aí, engolindo o governo Lula, nós vamos ter um sentimento de não ter governo ali. E isso é ruim para o Brasil. Né? Independente de eu gostar do Lula ou não, a gente tem que buscar a institucionalidade. A princípio, mesmo com todo o terrorismo eleitoral patrocinado, né, pelo PT e silenciado pelo bolsonarismo no primeiro turno de 2022, o Lula foi eleito presidente. Então, é ruim isto para a democracia. Eu temo muito mais do que eleições, quem vai ser presidente, se é Chico, Manel ou Maria. O que eu temo é a questão da democracia. E a democracia institucional no Brasil, ela está sofrendo um revés muito grande. E a gente precisa dizer não. Acho equivocado, por exemplo, quando eu vejo, né, fico triste, quando eu vejo o senador Alessandro Vieira defendendo essa PEC. Talvez o futuro senador possa mudar de opinião quando virá que, né, alguns pares seus
vão estar incólumes de uma série de coisas. Enquanto os cidadãos comuns, né, têm que responder perante o juiz, o Senado, né, vai estar balizado por um STF que pode estar aparelhado para manter os interesses escusos. Interesses de uma direita, principalmente, que fala tanto em moral, mas não tem moralidade. Ou, né, que, enfim, faz com que pressione, né, esta esquerda que está aí a manter as coisas como estão, porque no fundo Lula esbraveja, grita, berra, mas não tem controle nenhum sobre o Brasil. Está nas mãos do Lira, tem uma PEC que engole, né, os poderes do judiciário, que repercute do seu governo, porque não consegue conversar com seus pares internos. E aí quer pousar para o mundo de um Mandela dos trópicos do sul, o que a gente sabe que ele não é, porque nem visitar, né, a parte do país que está debaixo d'água ele foi capaz. Quanto mais, talvez, né, costurar uma conversa institucional, uma solução institucional que seria preciso. Para isso, o Lula deveria assumir o papel que ele diz que ele assumiu, mas que ele nunca assumiu de fato. Ser presidente e ser, acima de tudo, estadista. É isto.